Olá, gente, boa noite. Vamos dar início à nossa quarta aula do módulo empreendedorismo, né? Na última aula nós falamos aí sobre o que os historiadores, sobre o que os escritores pensam, né? Sobre o que eles decompõem, né? O que é o empreendedor, o que faz parte das características do empreendedor, né? Nós vemos aí Filon, Dornelles, né, Dolabella, cada um com a sua visão do que seria ser empreendedor, porém as visões elas se unem, né? O que eles acham, o que eles entendem de empreendedor, e isso tudo feito através de pesquisas, tá, gente? Na realidade, a ideia deles, mas a ideia deles é baseada em pesquisas. Tudo que cada um, o pensamento de cada um tem, se a gente for fazer uma junção, as características que são consideradas para ser um empreendedor praticamente são as mesmas, né? E aí agora a gente vai passar um pouco para saber o perfil de cada empreendedor, né? E essa aula vai ser diferenciada porque ao final da aula eu vou estar passando um trabalho para vocês, onde eu quero que vocês montem um vídeo, né, em média de 2 a 5 minutos, como se vocês estivessem abrindo uma empresa e descrever qual é o ramo da empresa, qual é o público-alvo da empresa, né? Mas eu falo mais para vocês no final da aula, tá? Porque eu quero descobrir qual é o perfil, se vocês têm perfil de empreendedor, qual é as características que eu quero identificar em vocês de empreendedor. Olha só, os empreendedores são pessoas com diferencial. Eles possuem uma motivação singular. Eles empenham-se nas atividades que desenvolvem. A abertura econômica e as transformações que marcam as relações de trabalho fazem com que os indivíduos sintam a necessidade de preparação constante para manter a capacidade competitiva. Muitas empresas, né, enfrentam o fracasso logo nos primeiros anos de existência. E tal fato deve-se, entre outros fatores, à falta dos recursos próprios e, muitas vezes, né, do giro de capital. A entrada acirrada de novos concorrentes e alterações políticas governamentais. Então, é um todo aí, né? É todo um conjunto que faz com que a maioria das empresas que abrem, né, logo chegam a fracasso, chegam a fechar nos seus primeiros anos de vida, porque é todo um conjunto, né, de dificuldades que vem ao decorrer desse trabalho, ao decorrer da abertura dessas empresas. E que se a pessoa realmente não for forte, não for resistente, acaba que ela, né, vai à falência, acaba que ela fecha, né? Então são muitas coisas que acontecem que incentivam isso a acontecer. Assim, para compreender o empreendedorismo, é essencial avaliar o ser humano a partir do seu potencial e sua habilidade para desenvolver e executar ideias e projetos. Dessa forma, a sua importância do profissional capacitado é o estímulo à sua criatividade são fundamentais para destacar um empreendedor. Conforme definido pelo Sebrae, o empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação, né? O Sebrae ele tem uns projetos que é o chamado a Feira do Empreendedor, né? Que se a gente tivesse, na realidade, tendo condições de ter aula presencial, seria isso, né? A ideia seria essa, nós fazermos a Feira do Empreendedor, nas escolas. Eu já fiz isso com outros alunos meus, para identificar, né, qual o perfil de cada aluno. Se tem já, se a gente já consegue verificar o perfil dele ali na área, dentro do curso de administração. Por quê, gente? Olha só aqui. As organizações, elas possuem cada vez mais necessidade de desenvolver profissionais com esse perfil, né? Se as organizações, elas estão querendo desenvolver os profissionais com esse perfil, imagine como que é o profissional quando ele já chega pronto, né? Quando ele já chega para a empresa com aquele
com aquela essência de empreendedor, mas que ele sabe o que ele está fazendo, né? Se as empresas estão capacitando os profissionais para ter o perfil empreendedor, com certeza elas vão gostar mais ainda se você já é empreendedor pronto, né? Pois estes são os responsáveis pelas transformações, criação e pela visão inovadora atribuída aos processos, principalmente pela obtenção de diferenciação em frente à concorrência. Olha só, porque muitas vezes quando você vai passar por uma entrevista de emprego, tem lá chamadas dinâmicas em grupos. E às vezes essas dinâmicas, elas são para quê? Elas são para identificar o perfil de cada pessoa. Se a pessoa é visionária, se a pessoa é líder, se a pessoa prefere mais ser coordenada, ser mandada do que mandar, né? Tem toda essa intenção aí, as dinâmicas em grupo, né? Porque ali muitas vezes quando a empresa ela já quer aquele profissional capacitado, aquele profissional formado, e ter um profissional dentro da sua empresa empreendedor, isso faz a diferença, né? Porque o empreendedor não é só aquele que monta a sua empresa, não, montou o seu negócio, não. O empreendedor também pode trabalhar para o outro, né? Também pode trabalhar dentro de uma instituição privada ou pública. Isso não diferencia ele daquele empreendedor que monta o seu próprio negócio e vai para frente, né? Essa situação ela deve ser ao fato de que os empreendedores são visionários. Olha aqui, ó, acabei de falar isso para você. Dotados de ideias realistas e inovadoras, que planejam as circunstâncias e o crescimento e intervêm com vistas de propor mudanças, né? Então, por isso que as empresas estão buscando esse perfil empreendedor nos seus funcionários. Se não tem, eles estão buscando um jeito de ensinar, né? Contrata ali os marketings, né, multimídia para poder treinar, né, os funcionários lá tem uns treinamentos lá com os, como é que fala? Que o pessoal que faz workshop, né, para melhorar as características, ou seja, para vender mais, e aí vai, né. Observe as características que assinalam o perfil empreendedor em comparação com o gerente tradicional. Os pontos positivos do primeiro em relação à metodologia do segundo grupo de profissionais. Então, essa análise que nós vamos fazer aqui agora é uma análise entre empreendedor e gerente, né? O empreendedor e o gerente tradicional. Nós temos aqui o quadro das características, né? As características vêm aqui, e aí o que cada um é dentro dessas características. Motivação principal. Motivação principal para um gerente tradicional. O que é para ele? Promoção e outras recompensas tradicionais, né? Dentro da empresa que ele vive. Para o empreendedor, independência, oportunidade para criar algo novo. Quando você tem esse espírito de empreendedor, você não se prende ao financeiro, você não se prende ao que te pago. Você, pelo fato de você ser uma pessoa inovadora, você não está preocupado com o que você vai ganhar, com o que vão te reconhecer. Não, você quer oportunidade, né? Então, a diferença em motivação para o que é a motivação para um gerente tradicional e o que é a motivação para um empreendedor, né? Referência de tempo. Curto prazo, gerenciamento de orçamentos semanais, mensais com horizonte de planejamento anual. Tudo muito bem organizadozinho, né? Tudo dentro dos conformes. Para o empreendedor, referência de tempo é sobrevivência ao alcance do crescimento de seu negócio, né? Então, assim, o empreendedor ele monta um negócio, para ele o tempo é quanto tempo ele vai conseguir sobreviver para alcançar, né, o que ele almeja, para alcançar o crescimento do negócio dele. Atividade. O gerente, ele delega e supervisiona. O empreendedor, ele já envolve-se diretamente no quesito atividade da empresa ou do próprio negócio. Status. O gerente, ele se preocupa com a sua posição na empresa. O empreendedor, ele não se preocupa de forma alguma com o quesito status. Ele não está interessado em ter status para se manter ali dentro, né, da organização que ele faz parte.
como que encara o risco, né? Como que cada um, como que o gerente e o empreendedor encaram o risco? O empreendedor, ele é cauteloso, né? Ele faz tudo com mais cautela, ele faz tudo assim, premeditado, calculando se qual o risco, né, que tem para se assumir, se vai dar certo, se não vai, é melhor não fazer porque corre o risco de dar certo. Não, o empreendedor, ele já assume os riscos calculados. Ele sabe que provavelmente em determinado tempo, determinado período, isso daqui pode não dar certo, mas mesmo assim nós vamos tentar. É isso que acontece. A diferença entre o gerente tradicional referente a riscos e a diferença e o empreendedor, né? Falhas e erros. O que o gerente tradicional ele faz? Ele evita ao máximo os erros e surpresas. Já o empreendedor, ele aprende com suas falhas. Ele faz, né? E diz: se eu errar, eu vou aprender com as minhas falhas e vou fazer diferente. Já o gerente, não, já o gerente ele evita, né? Decisões, concorda com os superiores. O empreendedor, ele busca tomar decisões pautadas na realidade, né? Então, por mais que a decisão dos superiores, dos gestores, não seja correta, o gerente, ele simplesmente concorda. O empreendedor, não. Ele diz, olha, essa ideia, essa questão pode não ser bacana, pode não ser legal, né? A gente podia tomar uma outra decisão, ir para o outro rumo. Então, o empreendedor ele faz isso, ele questiona as ideias pautadas, né? A quem serve o gerente? Aos seus superiores. O empreendedor ele é completamente diferente. Ele serve aos clientes, porque ele sabe que é os clientes que mantêm o negócio em que ele, o meio, o ramo em que ele trabalha. Então, é mais antes servir aos superiores ou aos clientes? Agradar aos superiores ou agradar aos clientes? Fica esse pensamentozinho aí para vocês. Relacionamento hierárquico. O empreendedor ele é baseado em diálogo, troca de informações e experiências. O gerente ele vive de uma forma hierárquica, onde ele só escuta, né, quem é acima dele. As ideias só valem quem é acima dele. Já o empreendedor não, o empreendedor ele é baseado em diálogo, né? Desde o menor que esteja lá dentro da organização ao maior, tudo ele é baseado em experiências, ele adota essas experiências dessas pessoas para poder chegar ao que se almeja, né? E aqui são algumas características, né, do, do, do empreendedor. Ele é uma pessoa autoconfiante, né, ou seja, que se sente seguro em relação aos seus projetos. Ele tem uma automotivação, né, tanto para ele como para os outros, é algo que ele carrega dentro de si, né, ele aproveita essa oportunidade de transformar, né, os desafios, a criatividade. O empreendedor ele tem o dom de ser criativo, porque para ser diferencial você tem que ser criativo, né? Você tem que ser inovador e o empreendedor ele é isso. Ele é flexível, né? Ele se habita as características profissionais, ele revê as posições de assumir o novo, né? Ele enfrenta riscos, cede quando é preciso, ouve sugestões, troca informações. Então, isso é ter flexibilidade, é ser mais aberto, né? Para ter a tomada de decisão correta. A iniciativa, o empreendedor ele é aquele que está sempre na frente, ele busca, ele faz, ele acontece, ele desenvolve, né? E é perseverante, né? Ele se mantém firme e constante com os seus propósitos. Mas aqui, segundo Dornelas, os tipos de empreendedores, segundo ele, existem 8 tipos de empreendedores, né? Primeiro, é o empreendedor nato, né?
que muitas vezes ele começa do zero. As suas histórias são fascinantes porque começa a trabalhar muito cedo, na adolescência, ou seja, é aquele que realmente se diz, esse nasceu empreendedor, né? Tem muitas histórias bonitas, tem muita gente que conta, tem conhecido aí o Silvio Santos, né, que começou aí vendendo balinha no sinal, né? Tem uma história assim mais ou menos. Tem muito a dona da Magazine, Luiza, a história dela também de empreendedora é uma história muito bacana, né? Então são empreendedores natos, são pessoas que nasceram para aquilo dali, né? E tem aí o empreendedor, segundo para ele, para Dornelas, o empreendedor que aprende, né, que ele não nasceu empreendedor, mas porém ele está apto a aprender a empreender, a aprender a trabalhar, né? Normalmente, quando menos acredita, aparece uma oportunidade que iria mudar a sua vida. Ele se dedica ao negócio próprio. Esse tipo de acontecimento ele ocorre quando ele é convidado para ser sócio de outro, ou ainda tem uma ideia para abrir um novo negócio. Esse tipo de empreendedor ele é um pouco lento para assumir risco e tomar decisões, né? Então ele pode ser considerado assim um administrador, esse empreendedor que aprende, né? O empreendedor serial, esse tipo de empreendedor ele é bastante agitado, adora novos desafios, assumir uma atitude de executivo não é muito seu forte. Ele presta atenção em tudo e o que ocorre ao seu redor. É muito comunicativo e participativo. Ou seja, esse comunicador, esse empreendedor serial, ele pode até montar um negócio, mas ele precisa de uma base administrativa para estar ajudando ele, né? Porque pelo fato de ele não assumir muito uma atividade executiva, então daí ele tem uma necessidade de ter uma pessoa administrativa do seu lado, né? O empreendedor corporativo, que é o tipo executivo muito competente no que faz, a sua visão é voltada para os resultados. São ambiciosos, estrategistas, né? Tem o poder do convencimento. Esse também tá mais assim para administrador, empreendedor administrador. O empreendedor social, né? Sua missão de vida envolve questões humanitárias, ou seja, ajudar a construir um mundo melhor para as pessoas. Tem um empreendedor por necessidade, porque não tem outra alternativa, ele acaba abrindo o seu próprio negócio, tá? Muitos não têm acesso ao mercado de trabalho. O empreendedor herdeiro, geralmente é a pessoa que está encarregada de passar adiante o nome da família, tá? E o empreendedor herdeiro já foi, copiei 2 vezes aqui. Dolabella fala aqui de novo quais são as principais características do empreendedor de sucesso. Lá nós vimos os 8 tipos de empreendedor, né? Aqui o Dolabella vai falar das características do empreendedor de sucesso, né? Olha, descreve algumas características que são encontradas no empreendedor de sucesso: perseverança, iniciativa, criatividade, protagonismo, energia, rebeldia aos padrões impostos, capacidade de diferenciar-se, orientação para o futuro, imaginação e proatividade, tolerância e riscos moderados, né? Se vocês quiserem dar uma lidazinha aí depois, mas tudo onde a gente sabe qual é o significado das palavras, né? Aí aqui, gente, olha, não é impossível que uma pessoa desenvolva um comportamento, porque aqui diz que é quando as características que o empreendedor tem, né? Isso feito em base de pesquisa, onde se constou várias pessoas consideradas empreendedoras e foi detectado esse tipo de características nele. Só que aqui, o que fala, ó, que não é impossível que uma pessoa não possa desenvolver um comportamento, né, empreendedor para melhorar o seu desempenho profissional. A partir do momento que você quer, tudo é possível, né? E existem o que? Treinamentos para que isso aconteça, né? Principalmente por meio de seminários aplicados pelo Sebrae, pela universidade e de outras instituições que têm como objetivo principal moldar tais comportamentos, né? Então, se você não sabe ser empreendedor, você tem como aprender, você tem oportunidade de aprender a ser empreendedor.
Olha só, não é impossível que a pessoa desenvolver um comportamento empreendedor para melhorar, né, seu desempenho profissional. Existem treinamentos e foi feita pesquisa também que depois que as pessoas fizeram esses treinamentos, dentro deles, olha o que eles desenvolveram: experiências em negócio, diferenciação, intuição, envolvimento, trabalhadores incansáveis, sonhadores realistas, líderes. Tem o próprio sistema de relação com os empregados, controladores de comportamento das pessoas ao seu redor e aprendizagem com os próprios erros, né? Então, assim, a partir do momento que as pessoas foram lá para a sala de aula, né, participar de palestras, eles conseguiram identificar isso em si mesmos. Também foram pesquisas que foram feitas, tá, gente? Eu termino aqui a nossa aula. A ideia é justamente essa, atividade que vai ficando para vocês, é vocês apresentarem para terça-feira da semana que vem, tá? Onde vocês vão fazer um vídeo. A ideia desse vídeo é criar uma empresa. Nesse vídeo vocês vão dizer o nome da empresa, nesse vídeo vocês vão dizer o ramo da empresa, qual o público-alvo, se tiver marketing, propaganda, o que vocês vão fazer para alcançar o público-alvo, né? Principalmente agora, né? Com a dificuldade que estamos em meio à pandemia, vocês abrindo um negócio, como que vocês iam fazer para manter esse negócio de vocês? Lembrando que vai ter que ser um negócio que realmente chame a atenção, né? Porque abrir um negócio em época de pandemia não deve ser uma coisa muito boa. Mas eu quero essa ideia. Não precisa me mandar em papel, não. Eu só quero. Vocês podem até anotar no papel e ler gravando esse vídeo, não tem problema. Fica a critério de vocês, a forma que vocês vão apresentar as suas empresas, né? Mas a ideia está proposta. Tá? O trabalho é esse. Terça-feira da próxima aula a gente vai estar vendo os vídeos. Os vídeos é para postar no grupo. Eu quero que todo mundo participe, tá? Então vai ser no momento da nossa aula, tá ok? Nas dúvidas pode vir comigo no PV que eu explico melhor para vocês. Eu vou mandar também direitinho em PDF como é que eu quero a proposta da empresa, tá? Beijo, boa noite e até semana que vem.